Então buscamos muito pelo autoconhecimento, mas eu percebo que, isso até digo por experiência própria, que ficamos meio perdidos quando estamos nessa busca. Meu Deus, por onde que eu começo este autoconhecimento? Porque tem muito material, são livros, são pessoas que vêm ao nosso caminho e a gente fica, né? Como que eu vou começar tudo isso? Para chegar na minha meta, que é ter paz, que é ter equilíbrio, que é ter uma vida mais leve. E Sócrates dizia: conhece-te a ti mesmo. E essa frase, assim, ela resume tudo. Quando nos conhecemos, nós nos empoderamos. Nós conseguimos tomar posse da nossa vida, ser protagonista da nossa vida. Começamos a nos responsabilizar pela nossa vida. Paramos com aquele momento de vitimização, de infantilização. Paramos de culpar o mundo, a vida, as pessoas, pelas coisas que acontecem no nosso caminho. Começamos a nos responsabilizar pelos nossos próprios atos. Começamos a perceber que de alguma forma ou de outra eu interfiro energeticamente para que vários fatos na minha vida aconteçam. Claro que tem muitas questões que estão guardadas no nosso inconsciente e por vezes nem damos conta. Mas eu também preciso fazer essa minha parte energética, porque se eu sou um ser de energia, né, todas as minhas células são pura energia, o meu físico, né, os objetos, tudo que estão à minha volta é energia, então eu sei da minha responsabilidade para que eu possa expandir o positivo e eu atrair também mais do mesmo. Só que por vezes estamos lá com várias leituras, lendo os livros para expansão da consciência, em busca desse autoconhecimento, dessa expansão. Só que por algum momento, e tudo isso me faz assim ter uma vida durante um período, uma vida mais fluida, uma vida leve, parece que tudo está indo em paz e harmonia. E de repente você se vê desestruturado, parece que nada do que você viu ali, do que você está aprendendo, está resolvendo. Você realmente se desestrutura, você se desespera. Mas por quê? Pode ter acontecido de ter fatos durante a sua vida em que você trouxe, por exemplo, um certo sintoma, né? Passou um momento de depressão. Claro que tem aquelas pessoas que realmente precisam de todo um acompanhamento, né, com um psiquiatra, tomar medicações, mas por vezes não, são momentos, são picos de depressão que você se vê bem e às vezes não, né? Tem momentos de tristeza e momentos de alegrias. Então vocês podem, por exemplo, ter passado por situações em que veio uma tristeza à tona. De repente você isso passa. E não olhou ali para dentro de si, né, para esse autoconhecimento, para perceber o que te levou àquela tristeza. Aí você deixou passar, realmente, passou, ficou tudo bem. Depois de um tempo, aí está tudo tranquilo, está em busca desse autoconhecimento e faz meditação, e são leituras, vários aprendizados, por vezes até cursos em busca dessa expansão da consciência, porque tem pessoas que fazem cursos para certas terapias que nem sempre é para ser um terapeuta, mas está realmente nessa busca do autoconhecimento e da expansão da consciência. E aí novamente você passa por essa tristeza, que de repente pode virar uma depressão, vira uma ansiedade, uma síndrome de pânico, mas por quê? Isso não foi tratado na raiz. Isso é muito importante nós nos atentarmos. Tudo que vem à tona na nossa vida, de sensações, emoções, sentimentos, vem para nos trazer que algo está em desequilíbrio. Algo não está bem ali. E geralmente, né, começa lá no nosso interior e às vezes chega a passar até pro físico. E quando chega no físico é porque assim já tá aquele pisca do alerta mesmo, do pisca vermelho que tá as coisas indo por água abaixo. Mas porque precisa ser trabalhado a raiz desse problema.
Então, carregamos muitas questões lá da nossa ancestralidade, da infância, e essa busca desse autoconhecimento nos faz ter uma nova visão, olhar lá para trás e começar a ter essa compreensão que tem muitas coisas guardadas no nosso inconsciente que o nosso racional ele não traz à tona. Não traz à tona por quê? Para proteção nossa. Só que se eu estou passando lá por um momento de algum sintoma negativo, o que está acontecendo aí, né? O que isso está me trazendo para eu poder compreender? O que ficou perdido, de repente, às vezes, até dentro do ventre da mãe. Porque o feto está lá, ele está nessa conexão com esta mãe, com as emoções e os sentimentos dessa mãe. Será que essa criança é aceita ou rejeitada? Se isso acontece já ali dentro do ventre, vai trazer essa rejeição para o adulto também. E aí acontece que vão vir esses sintomas à flor da pele, né? Vão vir essas sensações que podem realmente chegar, às vezes, a algo muito sério na vida. Às vezes a pessoa viu lá que tem uma terapia da constelação familiar e falou assim, olha, eu vi a constelação e tal, eu já conheci, né? Ou já participei, já ouvi falar, mas sabe o que é? É que está acontecendo isso e isso com a minha mãe. Ah, com o meu esposo está acontecendo isso. Então a pessoa às vezes busca uma terapia para ajudar o outro, mas será que ela não está precisando, né, desta terapia? Porque essa que é a questão, às vezes a gente está com um ego tão aflorado que a gente não percebe esse olhar para o nosso interior e ter essa compreensão que além dos meus defeitos que eu tenho, posso ter também as minhas qualidades, tenho os meus dons, tenho as questões, tudo lá guardada. Então primeiro tem que melhorar a mim, o autoconhecimento ele é individual e pessoal. Eu olho para dentro de mim, depois que eu tô bem, isso acaba refletindo no outro realmente, pode refletir no seu companheiro, se mora com a mãe ou com o pai, acaba refletindo também no âmbito profissional, mas a busca sempre é por nós primeiro. E o que é importante perceber é que assim, para a gente se curar dessa dor emocional que às vezes carregamos lá da nossa infância, não tem necessidade de ser algo sofrido. Pode ser algo mais leve, né? Pode ser algo mais harmonioso na nossa vida. Quando ele é sofrido, quando criamos muita expectativa e muita ansiedade em eliminar essa dor da nossa vida. Porque, claro, ninguém quer ficar sentindo dor, nem tanto a dor física, né? Que por vezes se machucou, aconteceu alguma coisa, vai lá para tomar um remédio para aliviar aquela dor, e muito menos uma dor emocional. Às vezes de um relacionamento que acabou, a pessoa acha, ela fica naquela expectativa de voltar logo com aquela pessoa, fica naquele desespero para poder aliviar essa dor. Mas essa dor, ela vai ser aliviada temporariamente, não vai ser curada na raiz. E qual que seria a cura na raiz? É a pessoa ter esse autoconhecimento e perceber que a sua estima está baixa, que o seu amor próprio está baixo. Porque a partir do momento que eu tenho uma autoestima elevada, um amor próprio elevado, claro, eu vou ter essa compreensão de que se esse relacionamento acabou, está tudo bem. Se por acaso for reatado, tudo bem também. Mas por vezes fica realmente naquele desespero de não aceitar o fim deste relacionamento e acha que a cura, por exemplo, é o retorno neste relacionamento. Às vezes é um relacionamento que é desrespeitoso, que falta atenção, às vezes um relacionamento que não tem lealdade, mas a pessoa fica com aquele vínculo ali porque ela precisa suprir, né? Precisa acabar com essa dor. E toda vez que se quer acabar com a dor, né, como diz até na visão sistêmica, você atrai mais do mesmo. Então acaba que você prolonga esta dor por essa não aceitação do que está acontecendo na sua vida. E como eu já disse várias vezes, tudo que acontece na nossa vida tem interferência da nossa parte também. Então precisa realmente sair, né, dessa postura de vitimização, entender o que eu fiz de errado ali para que eu tenha também contribuído, né, para que esse relacionamento tenha acabado.
E claro, outros fatores, né? Crença que você pode estar trazendo ali do seu sistema familiar, dos relacionamentos amorosos. Sim, por que não, né? De repente olha lá as mulheres se separam muito rapidamente, tem relacionamentos que não são duradouros. Então tem muitos fatores que a gente pode ir acompanhando e quando, né, nos autoconhecemos, nós conseguimos perceber isso de uma melhor forma, de uma leveza, de uma forma assim bem mais clara para a nossa vida e conseguimos trilhar a nossa visão para o futuro, para o dia de amanhã. Quando estamos em busca desse autoconhecimento, né, nós desejamos o quê? Um resultado. E para ir para esse resultado, nós temos um caminho a seguir. Temos que trilhar por esse caminho. Então, quem, por exemplo, está em busca, né, de um amor, está sozinho, qual que é o resultado que se espera? Ter um companheiro, de repente constituir uma família. Uma pessoa que está passando por dificuldades financeiras, qual que é o resultado que ela deseja? É ter abundância na vida, não ter essa preocupação com esta energia do dinheiro. Mas aí eu digo, e as crenças que ficaram lá atrás? Precisam realmente ser olhadas, porque eu fico tanto nessa busca e não procuro essa raiz. Então o autoconhecimento ele serve para isso, para a gente buscar essa raiz, começar a ter esse olhar diferente para a nossa vida, para a nossa ancestralidade, para tudo que nos rodeia. Existem 3 formas para poder se seguir para esse autoconhecimento. Então o primeiro deles seria a limpeza. E o que é a limpeza? Nós precisamos limpar esses traumas, esses bloqueios, essas crenças que nós carregamos. Então, carregamos muita coisa no nosso inconsciente que não percebemos. Muitas coisas lá da nossa infância. Então, precisamos sim limpar os traumas que nos trazem raiva do pai, raiva da mãe, raiva do país, às vezes da empresa onde que eu trabalho, traumas de abuso, traumas de violência no geral. Então, o primeiro a se seguir realmente é a limpeza. E tem várias formas, né, de se fazer a limpeza. Alguns falam de limpeza da cura interior, outros chamam de limpeza de memórias. Então, eu particularmente, eu gosto de trabalhar com o Ho'oponopono. Então, o Ho'oponopono, né, tem aquelas 4 frases, que é eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Que são frases de limpezas, né? Justamente para a gente poder fazer essa limpeza desses traumas, desses bloqueios, de tudo que a gente traz ali no nosso inconsciente. Precisamos olhar lá para a infância e ver o que nos causou traumas. Por vezes o bullying que recebemos na escola, ou às vezes nem na escola, né? Às vezes em casa mesmo, dos irmãos. Então trazemos questões. Então, se lá na escola, por exemplo, você ouvia que você era orelhudo, que você era narigudo, né? Eu mesmo, quando eu era criança, me chamavam de branquela azeda, de leite Parmalat, né? E aí você traz isso como crença, né? Então, poxa, essa é a minha cor, eu sou branquinha. Qual o problema de me chamarem desse jeito? Só que de repente eu trago essa crença e falo assim, nossa, a minha cor não é o ideal. Então acaba que a gente também carrega essa questão do que é o ideal, qual que é o padrão. E a mídia está muito voltada para esse, né? O padrão da mulher perfeita é ser magra, é ter cabelo liso, né? É estar bem vestida. Então isso também atrapalha o nosso desenvolvimento. Além das crenças, né? Estar voltada para esses padrões que a própria sociedade, às vezes os nossos pais também, porque eu já assim atendi clientes que me trazem questões, né, que de repente a mãe falava assim para a filha: nossa, você é muito gordinha, nenhuma roupa cabe em você. Imagina, essa criança vai trazer isso para a vida adulta e vai, atrapalhar muito ela. Ela vai conseguir ter uma boa estima? Não vai, a estima dela vai ficar lá embaixo, ela não vai se sentir amada, né, por ninguém, nem por ela mesma. Então cria toda essa dificuldade na nossa vida. Então a limpeza, que é a primeira etapa, ela vale para todo mundo e eu digo que ela é a mais importante.
Porque se você não limpa essas memórias que você traz, esses bloqueios, essas crenças, isso vai se perpetuar e isso vai virando uma bola de neve. Você vai incluindo mais crenças, mais bloqueios, mais traumas de várias situações que vão acontecendo na sua vida. Então, se você já traz muitas questões lá da infância, traz para a vida adulta. E o que mais que aconteceu, né? Nos relacionamentos amorosos, o que será que você traz também? Então, tudo isso implica para que a gente não tenha essa vida fluida. E a limpeza de memórias no DNA, né, que são essas 4 frases que você pode repetir várias vezes ao dia, porque quando eu falo sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata, eu não estou falando isso para ninguém, eu estou falando para mim mesma. Então, se eu começo a ter pensamentos negativos, quando eu falo sinto muito, é como se fosse assim: sinto muito, Lucilene, por estar se sentindo assim. Me perdoe, te amo e sou grata. E sou grata pela pessoa que eu sou. Então, essas são frases que são muito usadas. Essa é o básico, né, do Ho'oponopono, porque tem várias meditações, tem realmente a limpeza de memórias no DNA, que ela é uma meditação muito profunda. Dependendo da pessoa, chega a ter catarse, né? Porque imagina, você carrega muitos bloqueios, muitos traumas, coisas que podem até ter vindo do tempo que você estava no ventre da sua mãe. Você traz tudo isso durante anos e anos e anos. E aí você começa a ir, né, nesse caminho do autoconhecimento, da expansão da consciência. Começa a fazer uma limpeza de memórias dessa, que é no DNA, que é onde está toda a conexão da nossa energia, tanto a negativa a positiva, elas ficam impregnadas diretamente no nosso DNA. Você faz uma limpeza dessa, isso você vai começar a trazer à tona, é como se fosse uma sujeira, né, que você está colocando ali para fora. Então começa a vir, de repente, catarse. Comigo mesma, anos, quando eu iniciei, me trouxe durante uma semana muita dor de cabeça e uma angústia terrível, uma angústia assim como se eu estivesse prevendo que estava acontecendo algo. Mas é porque estava acontecendo algo. No meu interior, lá no meu profundo, do meu íntimo, no meu DNA, estava tendo essas transformações dentro de mim. E o corpo, ele sente realmente essas transformações, não tem como. E aí foi quando eu fui em busca de informações e fui procurar ver que era algo que fazia parte, era normal. E muitas pessoas, às vezes, acabam desistindo. E uma segunda etapa, né, desse autoconhecimento é a parte de manifestação. Então, muitas pessoas acabam indo direto para a parte da manifestação. E o que é a manifestação? É você manifestar para você o que você quer cocriar na sua vida. Por quê? Para quem, né, claro, tem pessoas que não vão aceitar o que eu falo, vão achar que é um absurdo, mas somos centelhas divinas. Nós temos, né, ali uma faísquinha de Deus, né? Deus nos criou à sua semelhança. Então, se Deus, né, cocria, eu também posso cocriar junto a Deus. Então, claro, não separado de Deus, mas nessa conexão dessa energia do Criador, dessa energia do universo. E por vezes, uma pessoa que, por exemplo, quer cocriar abundância para a vida. Aí vai lá na internet, procura lá meditações para manifestação e faz não sei quantas vezes, tantas afirmações, acaba usando o japamala para repetir não sei quantas vezes, ou o masbará, e vai lá, vai fazendo, e aí começa a pensar, assim, nossa, não está acontecendo nada na minha vida. Mas imagine que nem nós carregamos muitas crenças em relação ao dinheiro. E geralmente as pessoas querem essa manifestação pro financeiro. É algo que, assim, é mais normal até do que um relacionamento amoroso. E aí, você ouviu crenças lá, que o dinheiro é a raiz de todo o mal. O dinheiro não traz felicidade. É mais fácil um camelo passar pelo buraco, né, pelo buraquinho da agulha, do que um rico entrar no céu. Fala pra mim, o que você vai conseguir atrair para sua vida de abundância se você de repente lá na sua infância escutou muito isso daí?
E muito que vem da mídia também, que ser rico é corrupção. E aí você traz tudo isso para o seu mental. E aí você carrega tudo isso como crença. Você vai tentar manifestar e você não vai conseguir realmente fazer toda essa manifestação. Por quê? Precisa primeiro fazer a limpeza. Limpar lá o que tem de traumas, bloqueios e crenças. Então, a limpeza você pode fazer sozinho? Sim, né? Por muitas vezes a pessoa consegue sozinho? Sim, mas por vezes precisa de ajuda de terapeutas, de algumas ferramentas para poder liberar tudo isso, como é através da constelação familiar, tem as barras de Axis, tem Theta Healing. Então assim, são inúmeras, né, terapias que tem disponíveis, terapias quânticas, terapias energéticas, que podem ser trabalhado esta limpeza. Porque quando eu vou para a manifestação, se deduz o quê? Que eu já fiz essas limpezas, nem que não seja 100% limpo, porque isso nunca vai acontecer. Nunca estaremos zerados nas nossas crenças, nos nossos traumas. Isso daí precisa ser assim, um ser muito iluminado, e para ser tão iluminado a gente nem estaria aqui neste orbe. Então, é preciso fazer essa limpeza. Se você não consegue sozinho, né, vá em busca de uma terapia. Então, quando você vai lá para a parte já de manifestação, você, por exemplo, consegue co-criar. E o co-criar é uma das ferramentas da manifestação, da co-criação, é você imaginar, às vezes, né, se for através de uma meditação ou em algum momento que você silencie sua mente, é você imaginar situações na sua vida já acontecendo. E isso é possível, gente. Conseguimos atrair isso para nossa vida, mas não adianta, de repente, só ficarmos com pensamento sem trazer emoção. E também nem as verbalizações. Às vezes ficamos em afirmações que dizemos ser positivas para atrair essa afirmação. Mas o universo, ele não trabalha só com essa verbalização, ele trabalha realmente com o sentimento. É realmente você ir lá e imaginar, vamos supor, eu quero muito engravidar. Então, você quer manifestar isso para a sua vida. É você fechar lá seus olhos, já imaginar você estando grávida, de repente já passando por uma outra fase com o seu bebê no colo. Mas você precisa acreditar, porque aí também não adianta você ficar pensando assim, ai, nossa, não, mas tá tão difícil engravidar, né? Será que tem alguma coisa fisiológica comigo? Então aí é o momento de repente você até procurar um médico para poder ver se não tem nenhum problema fisiológico, para te trazer, né, essa maior tranquilidade para o seu emocional e você conseguir manifestar isso. Então, pessoas que querem manifestar, por exemplo, o dinheiro, posso lá fechar sim meus olhos e me imaginar, às vezes com todas as contas pagas. E o que é o trazer a sensação? É como se você estivesse visualizando ali aquilo acontecendo na sua vida. Isso gera emoção. Eu digo isso por experiência própria. Eu já fiz várias vezes isso, de querer manifestar algo. Claro, o nosso mental, ele vai querer te desviar disso, né? Tipo assim, você não vai conseguir. Isso aí é mentira, não sei pra que você tá pensando isso daí, você não vai conseguir. Então a gente tem que tentar deixar esse mental de lado e se focar no que você realmente quer atrair pra você. E é uma questão que você vai assim no dia a dia acostumando esse seu mental a entender que a sua realidade, a realidade que você quer atrair, ela é outra. Então você fica lá imaginando, de repente, com as contas pagas, às vezes você tem um financiamento, né, de um imóvel ou de um veículo que você gostaria muito de quitar. Então você imagina já lá no seu imóvel quitado ou no seu carro já quitado e você consegue atrair isso para você. Porque nós estamos nessa conexão com o Criador, nessa conexão com o universo. Então estamos ali precisamos vibrar na mesma energia. Quando se vibra na mesma energia, realmente essa manifestação, ela vem à tona. Isso é fato. Mas precisa estar com a limpeza, ter liberado essas crenças que eu tenho, por exemplo, em relação ao dinheiro.
De repente, uma mulher que está querendo engravidar pela segunda vez, perdeu lá o primeiro filho, precisa limpar essa memória desse primeiro filho que ela perdeu, porque senão quando chegar no segundo, ela pode até engravidar, mas vai ficar imaginando que pode acontecer de perder novamente e pode atrair isso, porque é energia, nós somos campos de energia, então pode ser que a gente atraia isso realmente. Se você limpou, né, o que tinha ali, de crenças, de bloqueios, você vai começar a fazer a manifestação do positivo. Então você tem que estar com esse link, vamos dizer, né? Limpou, você manifesta ali. A manifestação é realmente trazer essa sensação. Não tem por que você não receber. E o que é importante, gente, não ficar imaginando como que você vai receber aquilo. O universo, ele se encarrega de trazer para nós o que nós desejamos. Porque se estamos nessa conexão com o Criador, se somos centelhas divinas, podemos co-criar, então assim, vamos lá, voltando ao exemplo do imóvel ou do carro que eu quero quitar. Aí eu vou lá, me imagino, né, fecho meus olhos e faço lá a minha manifestação de que eu estou com o apartamento pago, com o carro pago. Mas aí o meu mental fica pensando assim, mas espera aí, mas eu estou no trabalho X e ganho tanto, o que eu tenho não vai dar para eu quitar. Então você já fica ali utilizando o seu mental, você não vai conseguir trazer essa manifestação para você. É realmente se conectar com essa sensação de imaginar você naquela cena, né, que você deseja para você e entregou, o universo se encarrega. Tá querendo engravidar, né? Não fica naquela expectativa, naquela ansiedade. Libera pro universo, limpa lá aquela memória, né? De repente da perda do primeiro bebê. Limpa, né? De repente através de uma terapia ou de uma meditação de limpeza de memórias. E libera pro universo. Não fique imaginando em qual momento que você vai engravidar, né? Às vezes, né, precisa fazer um tratamento, aí você fica pensando, nossa, eu tô fazendo esse tratamento, tem tantos % de engravidar. Aí você já pensa no negativo, mas tem tantos de não conseguir engravidar. Não, gente, nós precisamos fazer a nossa parte. Fez a limpeza, manifesta, libero para o universo isso. E aí tudo caminha, né? E aí eu consigo atrair. E uma outra questão, né, que eu até vou falar, o terceiro passo, é a reprogramação mental. Não adianta eu ir lá fazer a limpeza, eu manifesto, mas continuo com os pensamentos negativos, né? Que seria essa reprogramação mental. A reprogramação mental é exatamente você trazer para o seu mental qual que agora essa nova fase que você deseja aquilo dali, aquilo é a sua meta. E aí você começa a fazer afirmações. Então a reprogramação mental, uma das ferramentas, são as afirmações positivas. Algumas pedem realmente para você repetir tantas vezes. Eu particularmente, eu tenho umas barra, eu costumo fazer minhas afirmações repetindo 33 vezes, que tem todo o poder, né, do número 33, a numerologia, que assim, são coisas bem mais profundas. A numerologia, para quem, né, tem interesse, acaba se informando, mas os números, eles têm um poder muito incrível. Então eu repito, por exemplo, 33 vezes. Fui lá, tô em busca desse autoconhecimento, começo a olhar para mim, começo a me colocar na minha postura, né, de protagonista da minha história, de responsável pelos meus atos. Começo a compreender que não são as pessoas que têm culpa das coisas que acontecem na minha vida, que eu mesmo influencio e por muitas vezes energeticamente. Porque se eu sou esse campo de energia, eu vou atrair mais do mesmo. Então, se eu sou uma pessoa negativa, às vezes tem lá na empresa pessoas que eu acredito que não gostem de mim. Eu já vou naquela energia trabalhar, vão acontecer várias situações para que realmente, né, eu atraia isso das pessoas não gostarem de mim, né, de eu ter que me isolar, não estar feliz lá na empresa. Então é importante a gente ter esse ajuste dessa energia na nossa vida, para a gente conseguir atrair o que realmente nós desejamos para o nosso caminho, para a nossa vida, seja o amor, a abundância, a prosperidade, seja a saúde. Então às vezes eu acabo não falando muito da saúde, mas gente, a saúde é algo que a gente atrai também.
Uma pessoa que no dia a dia só sabe reclamar, hoje eu tô com dor aqui, hoje eu amanheci com dor acolá, ela tá focada na doença, ela não vai conseguir melhorar. E até uma pessoa que se aproxima dela, que de repente está nessa busca do autoconhecimento, da expansão da consciência, não é nem bom estar no contato com uma pessoa dessa, porque ela vai se deixar influenciar energeticamente por tudo que essa pessoa fala. Se, por exemplo, eu também encontro uma pessoa que só sabe falar mal da vida dos outros, e eu tô nessa busca, estou ali me conectando com esse tipo de gente, permitindo, né, que essa pessoa traz todas essas informações, eu acabo trazendo isso para o meu campo também. E eu vou sentir. A gente começa a fazer escolhas na nossa vida. E uma delas é das amizades, é das pessoas que queremos próximo de nós. Porque tem vezes que tem pessoas no nosso caminho que, gente, são muito negativas, só sabem reclamar, só sabem falar de doença, só sabem falar mal do outro. Então, se você está em busca de ter melhoria para sua vida, é importante você não ter essa conexão. E sempre o que eu repito aqui também, a mídia é algo que nos traz assim muitas crenças, muitos padrões que a gente acha que tem que seguir e traz muita influência negativa, nos faz pensar que assim, o mundo está se acabando, porque só passa coisa negativa na TV, então acha que o mundo está se acabando, que não tem coisas boas acontecendo. E a gente sabe que tem coisas boas acontecendo sim, só que o ruim é o que realmente, né, que vai trazer dinheiro, né, aí para esses canais de TV, é isso que vai atrair o público, principalmente o público idoso, né? E isso é muito triste, porque o público idoso ele se deixa, né, se conectar a esse tipo de energia. Nós que estamos nessa busca da expansão da consciência, do autoconhecimento, nós podemos fazer escolhas. Então, se realmente eu quero ter uma vida de leveza, paz, de harmonia e de equilíbrio, então realmente eu faço uma escolha positiva, seja das pessoas, seja dos lugares onde eu vou, seja do que eu assisto, do que eu leio. Então preciso fazer essa mudança para que essa conexão toda realmente venha ao meu favor. Renata Iven, Lu, você já fez as afirmações escritas? Eu não entendi, mas acho que ela... Bom, eu faço afirmações usando o meu Masbahá. Eu nem estou com ele aqui. Estou com ele aqui. Então aqui para quem não conhece, né, porque tem o Masbahás, então ele tem 11 contas, cada uma, um total de 33. Então eu faço essas repetições assim, né? Então eu sei que tem assim, tem vários métodos, né? Tem caderno da gratidão, tem afirmações que vocês fazem por um certo período e o que você faz por 30 dias, isso já se torna um hábito na nossa vida. Então você pode, alguns falam que são 21, eu sou mais a favor de 30 dias, que aí já se transforma em hábito na nossa vida. Então na verdade tem vários métodos, né, para que a gente manifeste, para que a gente faça toda essa reprogramação mental. Gi, oi Lu, as afirmações são mais valiosas fazer à noite ao deitar ou pela manhã quando acordamos? Na verdade, de manhã e à noite elas vão ser da mesma forma, porque quando acordamos e quando vamos dormir estamos na frequência cerebral teta, estamos na frequência do nosso subconsciente. Esses são os momentos ideais para a gente fazer afirmações. Então você deitou, sabe quando a gente começa a ficar sonolento? Eu faço isso, começo a repetir, né? Você monta a sua frase. Claro que às vezes tem gente que não tem essa segurança, quer pegar na internet, mas você pode montar a sua frase afirmativa. Você monta lá, né, uma frase afirmativa e você vai repetindo e você vai pegar no sono. Então aquela informação está indo ali para o seu subconsciente. Inclusive a própria meditação da limpeza de memórias, se você inicia ela quando você deita e pegar no sono, não tem problema, essa informação está indo lá para o seu inconsciente, você não precisa estar no seu racional. Por quê? Por muitas vezes estamos tanto
no nosso racional que a gente está pensando em 1000 coisas ao mesmo tempo, menos centrado ali naquela meditação. Então, se você deita ali, põe um fonezinho de ouvido, deixa rolando a meditação. Se você pegar no sono, não tem problema. O ideal é tanto de manhã ou à noite, porque a gente está nessa frequência cerebral teta. Inclusive, a frequência cerebral teta é a que a gente utiliza através da terapia de Theta Healing.